quinta parte do livro Palavras do Infinito, de Chico Xavier. Um cético. Ainda não me encontro bastante desapegado desse mundo para que não me sentisse tentado a voltar a ele. No dia que assinalou o meu desprendimento da carcaça dos ossos. Seu 27 de outubro marcou o meu ingresso no reino das sombras, que é a vida daí. O 5 de dezembro representou a minha vida, a minha volta ao país de claridades benditas, cujas portas de ouro são escancaradas pelas mãos poderosas da morte. Nessa noite, o ambiente do cemitério de São João Batista parecia sufocante. Havia um quê de mistérios entre catacumbas silenciosas que me enervava, apesar da ausência dos nervos tangíveis no meu corpo estranho de espírito. Todavia, toquei as flores cariciosas que a saudade me levara, piedosa e compungidamente. O seu aroma penetrava o meu coração como um consolo brando, conduzindo-me num retrospecto maravilhoso, as minhas afeições comovidas que haviam ficado à distância. E foi entregue a essas cogitações a que são levados os mortos quando penetram no mundo dos vivos, que vi acocorado sobre a terra um dos companheiros que me ficavam próximos ao bangalô subterrâneo com que fui mimoseado na terra carioca. O senhor é o dono desses ossos que estão por aí apodrecendo? Interpelou-me. Sim, e aqui vem a sua pergunta. Ora, é que me lembro do dia de sua chegada ao seu palacete subterrâneo. Recordo-me bem, apesar de sair pouco dessa toca para onde fui relegado há mais de 30 anos. O senhor se lembra? A urna funerária portadora dos seus despojos saiu solenemente da Academia de Letras. Altas personalidades da política dominante se fizeram representar nas suas exéquias e ouvi sentidos panegíricos pronunciados em sua homenagem. Muito trabalho tiveram as máquinas fotográficas na camaradagem dos homens, da imprensa, e tudo fazia sobressair a importância do seu nome ilustre. Procurei aproximar-me de si e notei que as suas mãos, que tanto haviam acariciado o espadim acadêmico, estavam inermes e que os seus miolos, que tanto haviam vibrado tentando aprofundar os problemas humanos, estavam reduzidos a um punhado de massa informe, onde apenas os vermes encontrariam algo de útil. Entretanto, embora as homenagens, as honrarias, a celebridade, o senhor veio humildemente repousar entre as tíbias e os húmeros daqueles que o antecederam na jornada da morte. Lembra-se o senhor de tudo isso? Não me lembro bem. Tinha o meu espírito perturbado pelas dores e emoções sucessivas. Pois eu me lembro de tudo. Daqui quase nunca me afasto, como um olho de Argos, avivando a memória dos meus vizinhos. O senhor conhece as criptas do Palermo? Não. Pois nessa cidade os monges, um dia, conjugando a piedade com o interesse, inventaram um cemitério bizarro. Os mortos eram mumificados e não baixavam à sepultura. Prosseguiam de pé a sua jornada de silêncio e de nudez espantosa. Milhares de esqueletos ali ficaram, em marcha, vestidos a seu tempo, segundo seus gostos e opiniões. Muito rumor causou essa parada de caveiras e de canelas, até que um dia um inspetor de higiene, visitando essa casa de sombras da vida e enojado com a presença dos ratos que roíam displicentemente as costelas dos traspassados ricos e ilustres, que se davam ao gosto de comprar ali um lugar de descanso, mandou cerrar-lhe as portas pelo ministro Crisp em 1888. Ora bem, eu sou uma espécie dos defuntos de Palermo. Aqui estou sempre de pé, apesar dos meus ossos estarem dissolvidos na terra, onde se encontraram com os ossos dos que foram meus inimigos. A vida é assim, disse-lhe eu,
Mas por que se dá um amigo a essa inglória tarefa na solidão em que se martiriza? Não teria vindo do orbe bom com bastante fé ou com alguma credencial que o recomendasse a este mundo cujas fileiras agora integramos? Credenciais? Trouxe muitas, além de honorabilidade de velho político do Rio de Janeiro, trazia as insígnias da minha fé católica apostólica romana. Morri com todos os sacramentos da igreja, porém, apesar das palavras sacramentais, da liturgia e das felicitações dos ísopes, não encontrei viva alma que me buscasse para o caminho do céu, ou mesmo do inferno. Na minha condição de defunto incompreendido, procurei os templos católicos, que certamente estavam na obrigação de me esclarecer. Contudo, depressa me convenci da inutilidade do meu esforço. As igrejas estão cheias de mistificações. Se Jesus voltasse agora ao mundo, não poderia tomar um átomo de tempo pregando as virtudes cristãs na base luminosa da humildade. Teria de tomar incontinente, ao regressar a este mundo, um látigo de fogo e trabalhar anos a fio no saneamento da sua casa. Os vendilhões estão muito multiplicados e a época não comporta mais o sermão da montanha. O que se faz necessário no tempo atual, no tocante a esse problema, é a criolina de que falava Guerra Junqueiro nas suas blasfêmias. Mas o irmão está muito cético. É preciso esperança e crença. Esperança e crença? Não acredito que elas salvem o mundo com essa geração de condenados. Parece que maldições infinitas perseguem a moderna civilização. Os homens falam de fé e de religião dentro do esnobismo e da elegância da época. A religião é para uso externo. Perdendo seu espírito nas materialidades do século, as criaturas parecem muito satisfeitas sob a tutela estranha do diabo. O nome de Deus na atualidade não deve ser evocado senão como máscara para que os enigmas do demônio sejam resolvidos. Não estamos nós aqui dentro da terra de Guanabara, paraíso dos turistas, cidade maravilhosa? Percorra o Senhor ainda depois de morto as grandes avenidas, as artérias gigantescas da capital e verá as crianças famintas, as mãos nauseantes dos leprosos, os rostos desfigurados e pálidos das mães sofredoras, enquanto o governo remodela os teatros, incentiva as orgias carnavalescas e multiplica regalos e distrações. Vá ver como o câncer devora os corpos enfermos no hospital de Gamboa. Ande pelos morros, para onde fugiu a miséria e o infortúnio. Visite os hospícios e leprosários. Há de se convencer da inutilidade de todo o serviço em favor da esperança e da crença. Em matéria de religião, tente materializar-se e corra aos prédios elegantes e aos bangalôs adoráveis de Copacabana e do Leblon. Suba a Petrópolis e grite a verdade. O seu fantasma seria o corrido a pedradas. Todos os homens sabem que hão de chacoalhar os ossos, como nós algum dia, mas um vinho diabólico envenenou no berço essa geração de infelizes e de descrentes. Por que o amigo não tenta o espiritismo? Essa doutrina representa hoje toda a nossa esperança. Já o fiz. É verdade que não compareci em uma reunião de sabedores da doutrina, conhecedores do terreno que perquiriam. Mas estive em uma assembleia de adeptos e procurei falar-lhes dos grandes problemas da existência das almas. Explorei os meus erros do passado, penitenciando-me das minhas culpas para escarmentá-los. Mostrei as vantagens da prática do bem como base única para encontrarmos a senda da felicidade, relatando-lhes a verdade terrível na qual me achei um dia com os ossos confundidos com os ossos dos miseráveis. Todavia, um dos componentes da reunião interpelou-me a respeito das suas tricas domésticas, acrescentando uma pergunta quanto à marcha dos seus negócios. Desiludi-me. Não tentarei coisa alguma. Desde que temos vida depois da morte, prefiro esperar a hora do juízo final. Ora é assim que deverei buscar um outro mundo. Porque com respeito à terra não quero chafurdar-me na sua lama,
por estranho paradoxo vivo depois da morte, serei adepto da congregação dos descrentes. Então nada o convence? Nada. Ficarei aqui até a consumação dos erros. Se a mão do diabo não se lembrar de me arrancar dessa toca de ossos moídos e cinzas asquerosas, e, quanto ao Senhor, não procure afastar-me dessa misantropia. Continue gritando para o mundo que lhe guarda os despojos, eu não o farei. E o singular personagem recolheu-se à escuridão do seu canto imundo, enquanto pesava no meu espírito a certeza dolorosa da existência dessas almas vazias, incompreendidas na parada eterna dos túmulos silenciosos para onde os vivos levam de vez em quando as flores perfumadas da sua saudade, da sua afeição. Humberto de Campos, recebida em Pedro Leopoldo, dia 13 de dezembro de 1935. Carta à minha mãe. Hoje, mamãe, eu não te escrevo daquele gabinete cheio de livros sábios onde o teu filho, pobre e enfermo, via passar os espectros dos enigmas humanos junto à lâmpada que, aos poucos, lhe devorava os olhos no silêncio da noite. A mão que me serve de porta-caneta e a mão cansada de um homem paupérrimo que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. A minha secretária é uma tripeça tosca e guisa de mesa e as paredes que se rodeiam são nuas e tristes, como aquelas de nossa casa desconfortável em Pedra do Sal. O telhado sem voo deixa passar a ventania lamentosa da noite, e deste remanso humilde onde a pobreza se esconde, exausta e desalentada, eu te escrevo em insônias e sem fadigas para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer o mais nobre das mães. Queria voltar ao mundo que eu deixei para ser novamente teu filho, desejando fazer-me um menino, aprendendo a rezar com o teu espírito santificado nos sofrimentos. A saudade do teu afeto leva-me constantemente a essa Parnaíba das nossas recordações, cujas ruas arenosas, saturadas do vento salitroso do mar, sensibilizam a minha personalidade, e dentro do crepúsculo estrelado de tua velhice, cheio de crença e de esperança, vou contigo em espírito nos retrospectos prodigiosos da imaginação, aos nossos tempos distantes. Vejo-te com os teus vestidos modestos em nossa casa em Militiba, suportando com serenidade e devotamento os caprichos alegres de meu pai. Depois faço a recapitulação dos teus dias de viuvez dolorosa junto à máquina de costura e do teu terço de orações, sacrificando a mocidade e a saúde pelos filhos, chorando com eles a orfandade que o destino lhe reservara, e junto da figura gorda e risonhosa de Mindoca, ajoelho-me aos teus pés e repito: meu Senhor Jesus Cristo, se eu não tiver de ter uma boa sorte, levai-me deste mundo, dando-me uma boa morte. Muitas vezes o destino te fez crer que partirias antes daqueles que havias nutrido com o beijo das tuas carícias, demandando os mundos ermos e frios da morte, mas partimos e tu ficastes no cadinho doloroso da saudade, prolongando a esperança numa vida melhor no seio imenso da eternidade. E o culto dos filhos é o consolo suave do teu coração. Acariciando os teus netos, guarda com desvelo o meu cajueiro que aí ficou como um símbolo plantado no coração da terra parnaibana. E, carinhosamente, colhes das suas castanhas e das suas folhas fartas e verdes, para que as almas boas conservem uma lembrança do teu filho, arrebatada no turbilhão da dor e da morte. Ao Mirócles, mamãe, que providenciou quanto ao destino desse irmão que aí deixei, enfeitado de flores e passarinhos, estuante de selva na carne moça da terra, pedi velasse pelos teus dias de isolamento e velhice, substituindo-me junto do teu coração. Todos os nossos te estendem as suas mãos bondosas e amigas, e é assombrada que hoje ouves a minha voz através das mensagens que tenho escrito para quantos me possam compreender. Sensibilizam-se as tuas lágrimas quando passas os olhos cansados sobre as minhas páginas póstumas e procuro dissipar as dúvidas que torturam o teu coração, combalido nas lutas. Assaltam-me o desejo de me encontrares, tocando-me com a generosa ternura de tuas mãos,
lamentando as tuas vacilações e os teus escrúpulos, temendo aceitar as verdades espíritas em detrimento da fé católica que te vem sustentando nas provações. Mas não é preciso, mamãe, que me procures nas organizações espiritistas, e para creres que na sobrevivência do teu filho não é necessário que abandones os princípios da tua fé. Já não há mais tempo para que o teu espírito excursione em experiências no caminho vasto das filosofias religiosas. Numa de suas páginas, dizia Coelho Neto que as religiões são como as linguagens. Cada doutrina envia a Deus, a seu modo, o voto de sua súplica ou de sua adoração. Muitas mentalidades entregam-se aí no mundo aos trabalhos da discussão. Chega, porém, um dia em que o homem acha melhor repousar na fé e que se habituou nas suas meditações e nas suas lutas. Esse dia, mamãe, é o que está vivendo É o que estás vivendo, refugiada no conforto triste das lágrimas e das recordações, acendendo as culminâncias do teu calvário de saudade e de angústia. Fixas os teus olhos na celeste expressão do crucificado e Jesus, que é a providência misericordiosa de todos os desamparados e de todos os tristes. Te fala o coração dos vinhos suaves e doces de Caná, que se metamorfosearam no vinagre amargoroso dos martírios e das palmas verdes de Jerusalém, que se transformaram na pesada coroa de espinhos. A cruz então se te afigura mais leve e caminhas. Amigos devotados e carinhosos te enviam de longe o termo consolo dos teus afetos e prosseguindo no teu culto de amor aos filhos distantes. Esperas que o Senhor com as suas mãos prestigiosas venha decifrar para os teus olhos os grandes mistérios da vida. Esperar e sofrer têm sido os dois grandes motivos em torno dos quais rodopiaram os teus quase 75 anos de provações, de viuvez e de orfandade. E eu, minha mãe, não estou mais aí para afagar-te as mãos trêmulas e os teus cabelos brancos que as dores santificaram. Não posso prover-te de pão e nem guardar-te da fúria da tempestade, mas abraçando o teu espírito, sua força que adquires na oração, como se absorvesses um vinho misterioso e divino. Inquirindo certa vez pelo grande Luiz Gama sobre as necessidades da sua alforria, um jovem escravo lhe observou: não, meu senhor, a liberdade que me oferece me doeria mais que o ferrete da escravidão, porque minha mãe, cansada e decrépita, ficaria sozinha nos martírios do cativeiro. Se Deus me perguntasse, mamãe, sobre os imperativos da minha emancipação espiritual, eu teria preferido ficar aí, não obstante a claridade apagada e triste dos meus olhos e hipertrofia que me transforma num monstro para levantar-te o meu carinho e a minha afeição, até que pudéssemos partir juntos desse mundo onde sonhamos tudo para nada alcançar. Mas se a morte parte os grilhões frágeis do corpo, é impotente para dissolver as algemas inquebrantáveis do espírito. Deixa que o teu coração prossiga, oficiando no altar da saudade e da oração. Cântaro divino e santificado, Deus colocará dentro dele o mel abençoado da esperança e da crença. E um dia, no portal ignorado do mundo das sombras, eu virei, de mãos entrelaçadas com a midoca, retrocedendo no tempo para nos transformarmos em tuas crianças bem-amadas. Seremos agasalhados então nos teus braços cariciosos como dois passarinhos minúsculos, ansiosos da doçura quente e doce das asas de sua mãe, e guardaremos as nossas lágrimas nos cofres de Deus, onde elas se cristalizam como as moedas fulgurantes e eternas do erário de todos os infelizes e desafortunados do mundo. Tuas mãos segurarão ainda o terço das preces inesquecíveis e nos ensinará de joelhos a implorar de mãos postas as bênçãos prestigiosas do céu. E enquanto os teus lábios sussurrarem de mansinho, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, começaremos juntos a viagem ditosa do infinito sobre o do céu luminoso das nuvens claras, tênues e alegres do amor. Humberto de Campos, Aurora Rio, 1º de maio de 1936.
Mais de 3.000 pessoas assistiram ontem à experiência de Chico Xavier na Federação Espírita Brasileira. Psicografada mais uma página de Humberto de Campos. Chico Xavier, o notável médium de Pedro Leopoldo, foi apresentado na Federação Espírita Brasileira aos espíritas do Rio. Compareceram ao velho casarão da Avenida da Avenida Passos, mais de 3.000 pessoas desejosas a conhecer Devisso, um instrumento de que Humberto de Campos, Augusto dos Anjos e outros grandes nomes das terras brasileiras se têm servido para se comunicar com a terra. Manuel Quintão, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, antes de abrir a sessão, dirigiu a palavra aos presentes, indagando se ali tinham comparecido para ver a carcaça do homem ou o Espírito de Deus a auscultar a alma do irmão. Referiu-se ao orador aos excessos terrenos quando surge um médium de sensibilidade igual ao de Chico Xavier. E todos se interessaram por ele, exigindo mais do que o natural e possível. Feita a prece, o presidente comunica aos presentes que o médium Francisco Cândido Xavier estava tocado para receber algo do além. Pedia silêncio e concentração, a fim de que a comunicação não fosse de maneira alguma prejudicada. A primeira comunicação, João de Deus. A cabeça de Chico Xavier pende sobre o peito, um estranho estremecimento agita-o, segura automaticamente o lápis que o presidente lhe dá e, apoiando a fronte com a mão esquerda, faz a direita deslizar sobre o papel com os olhos semicerrados. O lápis desliza com uma rapidez incrível sobre o papel. É uma letra grande, bastante legível. O médium, depois de escrever 3 laudas, descansa um pouco a mão sobre a mesa. O repórter aproveita a interrupção e lê. Segunda comunicação, Emanuel. Chico Xavier faz o lápis correr novamente sobre o papel. Agora é longa a comunicação de Emanuel, o guia do médium, que faz um belíssimo estudo sobre a atual situação política e social do mundo, mostrando as causas determinantes da formação de novas doutrinas, atentatórias à liberdade humana e às leis que regem o universo. A Espanha do momento, segundo diz Emanuel, não é mais do que um reflexo do estado atual do catolicismo, em virtude da corrupção de seus ministros e da desvirtuação das finalidades que se propuseram cumprir em todos os séculos e gerações. Tão grave é a situação do mundo atualmente, diz ainda o espírito de Emanuel, que se torna necessária a intervenção dos mortos, cujos olhos veem onde os olhos dos vivos não podem ver, a fim de ministrar conselhos e ensinamentos. Dada a extensão do estudo de Emanuel, deixamos de transcrevê-lo em nossas colunas. Humberto de Campos. A crônica baixa foi recebida por Chico Xavier na residência do Sr. Manuel Quintão. Belíssima página da literatura, vem mostrar que o grande pensador brasileiro continua tendo, além túmulo, a mesma facilidade de expressão e maneja o português com a mesma elegância que fazia na vida terrena. A casa de Ismael. Um dia, reunindo o Senhor seus apóstolos ao pé das águas claras e alegres do Jordão, descortinou-lhes o panorama imenso do mundo. Lá estavam as grandes metrópoles, cheias de faustos e grandezas. Alexandria, Babilônia, junto ao Roma dos Césares, acendiam na terra o fogo da luxúria e dos pecados. E Jesus, adivinhando a miséria e o infortúnio do espírito mergulhado, os humanos tormentos, alçou a mão compassiva em direção à paisagem triste do planeta, declarando aos discípulos: Ide e pregai, eu vos envio ao mundo como ovelhas ao meio de lobos, mas não vim senão para curar os doentes e proteger os desgraçados. E os apóstolos partiram no afã de repartir as dádivas do seu mestre. Ainda hoje afigura-se-nos que a voz consoladora do Cristo mobiliza as almas abnegadas, articulando-as no caminho escabroso da moderna civilização. Os filhos do sacrifício e da renúncia abrem clareiras divinas no cipoal escuro das descrenças humanas, constituindo exércitos de salvação e de socorro aos homens que se debatem no naufrágio triste das esperanças. E, se a vida pode cerrar os nossos olhos e restringir a acuidade das nossas percepções, a morte vem descerrar-nos um mundo novo, a fim de que possamos entrever as verdades mais profundas do plano espiritual.
E foi Miguel Couto que exclamou, em um dos seus momentos de amargura, diante da miséria exibida em nossas praças públicas: ai dos pobres do Rio de Janeiro se não fossem os espíritas, e hoje que a morte reacendeu o lume dos meus olhos, que aí se apagava. Nos derradeiros tempos da minha vida, como luz bruxuleante dentro da noite, posso ver a obra maravilhosa dos espíritas, edificada no silêncio da caridade evangélica. Eu não conhecia somente o asilo São Luís, que se derrama pela enseada do Caju como uma esteira de pombais claros e tranquilos, onde a velhice desamparada encontra remanso de paz no seio das tempestades e das dolorosas experiências do mundo, como realização da piedade pública aliada à propaganda das ideias católicas. Conhecia igualmente o Abrigo Teresa de Jesus, o Amparo Teresa Cristina e outras casas de proteção aos pobres e desafortunados do Rio de Janeiro, que um grupo de criaturas abnegadas do proselitismo espírita havia edificado. Mas meu coração, que as dores haviam esmagado, trucidando todas as suas aspirações e todas as suas esperanças, não podia entender a vibração construtora da fé dos meus patrícios, que Xavier de Oliveira taxara de loucos no seu estudo mal avisado do espiritismo no Brasil. A verdade hoje é para mim mais profunda e mais clara. Meu olhar percussiente de desencarnado pode alcançar o fundo das coisas. E a realidade é que a organização das consoladoras doutrinas dos espíritos no Brasil não está formada à revelia da vontade soberana, do amor e da justiça que nos presidem aos destinos. Obra extrema e de direção especializada dos homens, é no alto que se processam as suas bases e as suas diretrizes. Por uma estranha coincidência, defrontam-se na Avenida Passos, quase frente a frente, o Tesouro Nacional e a Casa de Ismael. Tesouros da terra e do céu, guardam-se no primeiro as caixas fortes de ouro tangível ou das suas expressões fiduciárias, e no segundo reúnem-se os cofres imortalizados das moedas do espírito. De um parte a corrente fertilizante das economias do povo, objetivando a vitalidade física do país, e do outro parte o manancial da água celeste que sacia toda a sede, derramando energias espirituais e intensificando o bendito labor da salvação de todas as almas. A obra da Federação Espírita Brasileira é a expressão do pensamento imaterial dos seus diretores do plano invisível, indene de qualquer influenciação de personalidade dos homens, semelhantes àqueles discípulos que partiram para o mundo como o sal da terra, na feliz expressão do Divino Mestre. Os seus administradores são intérpretes de um ditame superior, quando aliados de sua vontade individual para servir ao programa de amor e de fé ao qual se propuseram. O roteiro de sua marcha é conhecido e analisado no mundo das verdades do Espírito, e a sua orientação nasce da fonte das realidades superiores e eternas. Não obstante todas as incompreensões e todos os combates, a história da Casa de Ismael nos espaços está cheia de exemplos edificantes de sacrifícios e dedicações. Se Augusto Comte afirmou que os vivos são cada vez mais governados pelos mortos, nas intuições do seu positivismo, nada mais fez que refletir a mais sadia de todas as verdades. A federação que guarda consigo as primícias de sede do tesouro espiritual da terra de Santa Cruz não está de pé somente à custa do esforço dos homens, que por maior que ele seja, será sempre caracterizado pelas fragilidades e pelas fraquezas. Muitos dos seus sempre diretores desencarnados aí se conservam como aliados do exército da salvação que ali se reúne. Ainda há poucos dias, enquanto a avenida fervilhava de movimento, vi às suas portas uma figura singela e simpática de velhinho, pronto para esclarecer e abençoar com as suas experiências. Conhece-o? Disse-me alguém rente aos ouvidos. Pedro Richard. Nesse interim passa um companheiro da humanidade, cheio de instintos perversos que a morte não conseguiu converter à piedade e ao amor fraterno. E Pedro Richard abre os seus braços paternais para a entidade cruel. Irmão, não queres a bênção de Jesus? Entra comigo ao seu banquete.
Por quê? Replica-lhe o infeliz, transbordando perversidade e zombaria. Eu sou ladrão e bandido, não pertenço à sociedade do teu mestre. Mas não sabes que Jesus salvou Dimas apesar de suas atrocidades, levando em consideração o arrependimento de suas culpas? Diz-lhe o velhinho com um sorriso fraterno. Eu sou um mau ladrão, Pedro Richard. Para mim não há perdão nem paraíso. Mas o irmão dos infelizes abraça em plena rua movimentado o leproso moral e me diz suavemente aos ouvidos: Jesus salvou o bom ladrão e Maria salvou o outro. E o que eu vi foi uma lágrima suave e clara rolando na face do pecador arrependido. Senhor, eu não estive aí no mundo na companhia dos teus servos obrigados e nem comunguei à mesa de Ismael, onde se guarda o sangue do teu sangue e a carne da tua carne, que constitui a essência de luz e da tua doutrina. Eu não te vi senão com Tomé, na sua indiferença e na sua amargura, e como os teus discípulos no caminho de Emaús, com os olhos enevoados pelas neblinas da noite, todavia podia ver-te na tua casa, onde se recebe a água divina da fé portadora de todo amor, de toda crença e de toda esperança. Mas não é tarde, Senhor, desdobra sobre o meu espírito a luz da tua misericórdia, e deixa que desabrochem ainda agora no meu coração de pecador as açucenas perfumadas do teu perdão e da tua piedade, para que eu seja incorporado às falanges radiosas que operam na sua casa, exibindo com o meu esforço de espírito a mais clara e a mais sublime de todas as profissões de fé. Humberto de Campos, Diário da Noite do Rio de Janeiro, de 13 de junho de 1936. Encerro aqui a quinta parte. Até a próxima.